Vamos falar da ex-mulher do Pazuzu? Esquecido dessa figura tétrica, cara. Muito bem votado no Rio de Janeiro, Pazuello. O que é o Pazuello? Um desaplaudido, um desastre em tudo que faz. Cara, o cara foi... Ai, cara. Bom, a gente está importando miliciano do Rio, né? Vamos falar o quê, né? Pois é. Vamos falar o quê? Vamos lá, essa aqui é Andréa Barbosa, dentista, ex de Pazuzu, né, que estava com o Pazuello durante a crise da Covid-19, aqui quando o Pazuello era ministro da Saúde. Foi essa. Mas quando ele fez aquela coletiva lá em Manaus, na falta de oxigênio, ele falou na coletiva, isso tem essas imagens, porque foram gravadas, e eu acho que ele não faz ideia de que isso pode ser provado. Ele fala assim, a minha cunhada ontem procurou oxigênio para o irmão, e eu disse para ela, vai ter que esperar. Então, muita gente naquele momento me ligou e perguntou, André, é sua irmã? Eu falei, não, gente, vocês sabem que minha irmã não mora mais em Manaus. Eu acho que ele está falando da cunhada ex-mulher do irmão dele. E aí eu desliguei o telefone, com todo mundo me perguntando, muita gente perguntando se era com a minha irmã, se era para... Enfim. E eu liguei para ele. E nesse dia que eu liguei para ele, eu surtei, gente. Eu surtei. Eu falava para ele que ele estava fazendo era crime, que ele ia ser responsabilizado, que era negligência, sim, que tinha gente morrendo a 1 quilômetro abaixo da casa dele, no momento que ele estava dando uma festa. Ele estava dando uma festa, e eu sei disso, infelizmente, porque minha filha esteve lá. A minha filha estava lá e pediu para a nossa empregada ir buscá-la. E quando ela voltou, ela disse, está todo mundo lá. E a pessoa que estava lá disse, tem uísques rolando. E aí eu gritava no telefone com ele. Eu dizia, você está dando festa comemorando o quê? Morte! E ele começou a me fazer de louca no telefone. Ele dizia assim, que você não tem nada a ver com isso? Você não tem nada a ver com isso? Eu tenho uma preocupação, sim. Eu estou preocupada em comprar os sacos pretos. Quando ele falou isso, eu falei, eu tô te gravando. Só que eu não estava gravando nada, gente. Pois é. E tem mais, né? Tem muito mais aqui da ex Sim. do Pazuello. Eu vou ler aqui algumas declarações dela, e ela resolveu falar agora, né? Diz que nunca vai perdoar o governo e quem compactuou com ele, nega que a indignação tenha alguma motivação pessoal, e falou que ela estava em Manaus durante a crise de oxigênio em janeiro de 2021, e presenciou quando a capital do Amazonas, segundo as palavras da André, foi feita de laboratório para testar imunidade de rebanho, isso mesmo, aquela mesma que se testa em gados, quando a cloroquina, medicamento comprovadamente ineficaz, era prescrita até para grávidas em estado febril pelo aplicativo Tratikov. Abre aspas aí para a Andréia novamente. Eu estava lá quando milhares de caixões eram enterrados em valas porque o cemitério já não tinha espaço e o presidente dizia que não era coveiro e, portanto, não tinha nada com isso. Eu vi gente que tinha muito dinheiro morrer sem oxigênio na pista, entrar na UTI aérea. Eu vi gente que não tinha o que comer, morrer pelo mesmo motivo e não ter recursos para enterrar seu ente querido. Ela disse que o governo negava a ciência e dizia não à vacina. E nos bastidores, a equipe do ministério que distribuía cloroquina para essas pessoas tratadas aí como cobaias, esbaldava-se de uísques caros e taifeiros do exército servindo a alta burguesia da cidade sem oxigênio. Palavras da Andréa Barbosa, ex-esposa de Eduardo Pazuello, agora deputado federal pelo Rio de Janeiro, mas que foi ministro da Saúde, um dos piores ministros da Saúde, talvez o pior que esse país já teve em sua história. Um cara completamente despreparado, não tinha a menor noção do que estava fazendo na pasta, diziam que ele era especialista em logística, acabou mandando suprimentos que eram para o Amazonas e eles pararam no Amapá. Era nesse nível de indigência intelectual o Pazuello, caso vocês já tenham esquecido, mas foi um personagem tenebroso durante a pandemia e parece que nos bastidores era até pior.
E ela fala também, Helder, nessa entrevista, que é tudo sobre ego, que o Pazuello, assim, não precisava da grana, né? Ele que gastou do próprio bolso 500 mil reais na campanha, agora, né? E para deputado federal ali no Rio de Janeiro, e que ele foi pelo cargo, né? Sem se importar que não sabia nada. Ela conta nessa entrevista, ele não sabia o que era o SUS, ele não sabia como funcionava nada, né? E eu sabia, porque eu sou dentista, já participei, já estive ali, tal, e ele nada, não sabia nada, só que estava inebriado ali com o poder. E foda essas pessoas e faço festa mesmo enquanto tem gente morrendo. Parabéns aí a quem elegeu, foi lá votar no dia 2 de outubro e apertou o número do Pazuello, viu? Precisa ter muita coragem, precisa ser muito canalha para votar num sujeito desse. Precisa ser muito canalha, né? Precisa ter, não ter nem um pingo de humanidade. Assim como é votar no Bolsonaro, como é votar no Tarcísio. Se vocês não têm humanidade nenhuma, vocês não gostam de gente. Vocês gostam do seu privilégio, de se manter ali, achando que são ricos, né? Porque tem um Jeep Renegade, acha que é tão rico como Elon Musk, tá pagando em 200 vezes aí o seu carro, mora de aluguel, acha que o PT vai tomar o meu imóvel. Nem é seu o imóvel, irmão. É tem da nada para Caixa. tomar. Pois é, cara. Pois é. Bom, tá aí, né? Entrevista para quem quiser ver inteira, tá lá no My News. Entrem Sim, lá depois da nossa trabalho. live, claro. Depois da nossa live, vocês entram lá no My News e assistam a entrevista inteira. Mas eu citei aqui outros trechos dessa entrevista em que a Andréa Barbosa fala como era o comportamento do general Pazuello durante a pandemia. Isso, grande trabalho ali do My News. Depois assistam ali na entrevista completa, se vocês tiverem estômago também, né? Também tem isso, é. Porque a reação dos entrevistadores ali é de desespero. Quando a Andrea faz a declaração sobre festa com uísque em meio a um monte de morte, o pessoal entra em desespero na tela. Sim. Dá para perceber, né? Na cara ali, é muito triste, é Sim. muito pesado, né? Porque a gente sofreu e a gente viu. E ela fala que perdeu pessoas próximas, não perdeu gente da família, né? Ela mesma não teve a Covid, mas que chegaram em amigos, tal, e que o Pazuello não estava nem aí, cara. Assim como o Bolsonaro também não estava nem aí. É isso que a gente tem. Você tem gente que quer mais 4 anos de Bolsonaro.